A lenda do Curupira é uma das mais conhecidas e importantes do folclore brasileiro. Contada a gerações em todo o país, ela é uma história fascinante e envolvente que tem como objetivo principal ensinar o respeito pela natureza e a importância da preservação do meio ambiente. Com suas origens nas culturas indígenas brasileiras, a lenda do Curupira se tornou um símbolo da natureza e da cultura brasileira, inspirando muitas gerações de pessoas a cuidar do planeta e a viver em harmonia com os seres que nele habitam. Nesta jornada para descobrir mais sobre a lenda do Curupira, vamos explorar sua história, suas características e seus significados, e como ela continua a inspirar e fascinar pessoas de todas as idades. Não existe um acordo sobre como surgiu essa lenda. Contudo, o primeiro relato parte do padre jesuíta espanhol José de Anchieta, de 1534 a 1597, que escreveu sobre o personagem no século XVI, denominando-o como o demônio que acometem os índios ou demônio das florestas. A herança indígena na lenda do Curupira começa pelo próprio nome desse ser, já que o termo vem do tupi. A tradução desse nome, porém, é alvo de polêmica, uma vez que diferentes estudiosos chegaram a diferentes conclusões a respeito do seu significado. A teoria mais aceita é a de que o termo significa corpo de menino, em referência ao fato do Curupira ter corpo semelhante ao de uma criança. Outros relatos sobre o Curupira foram realizados por portugueses nos séculos XVI, XVII e XVIII, o que reforça o fato de que essa lenda era difundida de norte a sul do território brasileiro. Pés voltados para trás. O Curupira é descrito como tendo os pés voltados para trás, o que o ajuda a enganar aqueles que tentam segui-lo. Cabelos de fogo. Muitas versões da lenda descrevem o Curupira como tendo cabelos avermelhados ou dourados, que parecem estar em chamas. Proteção da floresta e dos animais. O Curupira é conhecido por ser um protetor da natureza, principalmente da floresta e dos animais que nela vivem. Ele é descrito como um guardião da natureza, que pune aqueles que desrespeitam o meio ambiente. Habilidade de criar ilusões. O Curupira tem a habilidade de criar ilusões sonoras e visuais, o que o ajuda a enganar aqueles que tentam seguir seus rastros na floresta. Maldição. Em algumas versões da lenda, o Curupira é capaz de lançar maldições sobre aqueles que desrespeitam a natureza ou tentam caçar animais de forma ilegal. Essas são algumas das principais características do Curupira, embora elas possam variar dependendo da região do Brasil e da história contada. A lenda do Curupira é uma das mais famosas da cultura popular brasileira. Segundo a tradição, o Curupira é um ser mítico que vive nas florestas e protege a natureza e os animais que nela habitam. Ele é descrito como tendo os pés voltados para trás, cabelos de fogo e a habilidade de criar ilusões sonoras e visuais para confundir aqueles que tentam segui-lo. O Curupira é conhecido como um guardião da natureza, que pune aqueles que desrespeitam o meio ambiente. Ele é descrito como um ser pequeno e ágil, que pode se esconder facilmente na floresta. Em muitas versões da lenda, o Curupira é visto como um aliado dos animais, protegendo-os dos caçadores e outros perigos. A lenda do Curupira tem raízes na cultura indígena brasileira, e foi passada de geração em geração através da tradição oral. Acredita-se que a figura do Curupira tenha sido criada para ajudar a manter o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza, lembrando as pessoas da importância de respeitar o meio ambiente. Em algumas versões da lenda, o Curupira é capaz de lançar maldições sobre aqueles que desrespeitam a natureza ou tentam caçar animais de forma ilegal. Disse que aqueles que são amaldiçoados pelo Curupira são perseguidos por toda a vida, sofrendo azar e tragédias em todos os aspectos. A lenda do Curupira é muito popular em todo o Brasil, e é frequentemente retratada em filmes, livros e outras obras de arte. A lenda em sua forma original, não tem uma parte macabra. No entanto, em algumas versões modernas da lenda, o Curupira é retratado como um ser vingativo e violento, capaz de lançar maldições e causar desgraças àqueles que desrespeitam a natureza ou tentam caçar animais ilegalmente. Em algumas dessas versões, o Curupira é descrito como um ser cruel que usa suas habilidades sobrenaturais para perseguir e atormentar os caçadores, infligindo-lhes doenças e acidentes. Em outras, ele é retratado como um ser sedutor, que atrai as pessoas para a floresta com suas ilusões e as leva para a morte. É importante lembrar, no entanto, que essas versões mais macabras da lenda são criações recentes e não fazem parte da tradição original. A lenda do Curupira tem como objetivo principal ensinar o respeito pela natureza e a importância de preservá-la para as futuras gerações.
Não existe uma maldição específica associada a ela, mas algumas versões da lenda afirmam que aqueles que desrespeitam a natureza ou caçam animais ilegalmente podem ser amaldiçoados pelo Curupira. Para evitar uma possível maldição, é importante respeitar e preservar o meio ambiente. Isso significa não jogar lixo em áreas naturais, não destruir plantas e árvores, não perturbar a vida selvagem e não caçar animais ilegalmente. Além disso, é importante apoiar iniciativas de preservação e conservação da natureza, como campanhas de reciclagem, reflorestamento e conservação de habitats naturais. Esta lenda é uma das mais famosas e antigas da mitologia brasileira. Ela é uma história que tem como objetivo ensinar a importância da preservação da natureza e do equilíbrio entre os seres humanos e o meio ambiente. Embora a lenda tenha raízes antigas na cultura brasileira, ela continua sendo contada e adaptada em diferentes formatos até hoje. Algumas versões modernas da história apresentam o Curupira como um ser mais macabro e vingativo, enquanto outras tentam enfatizar sua importância como um protetor da natureza e dos animais. Em última análise, a lenda do Curupira é uma história que nos lembra da importância da preservação do meio ambiente e do respeito pelos seres que nele habitam. A lenda pode inspirar pessoas de todas as idades a cuidar melhor do planeta e a trabalhar juntos para criar um futuro mais sustentável e harmonioso.